E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação visual. Já pararam para pensar que a mente de um bebê recém-nascido é, na verdade, um verdadeiro campo de batalha épico? Pois é. Hoje a gente vai embarcar numa jornada intelectual por um dos períodos mais intensos e fascinantes da psicanálise, a evolução do pensamento da Melanie Klein ali entre 1932 e 1960. O nosso objetivo aqui é mapear as transformações profundas na forma como a gente entende a mente humana logo nos seus primeiríssimos dias de vida. A Klein não construiu um sistema fechadinho e rígido, sabe? O pensamento dela era vivo, respirava a prática clínica. E é exatamente essa evolução vibrante que a gente vai desbravar agora. Para ninguém se perder nessa complexidade toda, olha só a nossa rota de hoje. A gente vai começar com a Revolução de 1935 e a posição depressiva, passar pelas defesas da mente na parte de reparação e realidade, mergulhar na dramática virada esquizoparanoide de 46, entender a identificação projetiva e o ego, e finalmente debater o embate instintual da fase final de Klein, a inveja contra a gratidão, fechando com o destino da mudança. Vai ser um percurso denso, mas eu garanto que é incrivelmente recompensador. Certo, então vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro ponto: a posição depressiva e a grande descoberta que mudou o jogo em 1935. Bom, o que engatilha essa crise depressiva, que na verdade é super normal no meio do primeiro ano de vida, é um salto gigantesco no desenvolvimento, a percepção do chamado objeto total. Antes disso, o bebê via o mundo meio que em pedaços soltos, né? Tipo, tinha um seio bom que alimentava e um seio mau que frustrava. Mas aí, de repente, a ficha cai. O bebê percebe que a mãe que gratifica e a mãe que frustra são, na verdade, exatamente a mesma pessoa. Esse reconhecimento traz um amor muito mais profundo e complexo, com certeza, mas também traz um terror absolutamente inédito. E é esse terror que a gente chama de ansiedade depressiva. Imagina o choque. É o momento exato em que a mente infantil percebe que odeia a mesma pessoa que ama. O bebê tem essas fantasias de ter atacado e destruído a mãe com os próprios impulsos agressivos e agora morre de medo de perdê-la de vez. O resultado disso? Uma culpa esmagadora e uma nostalgia imensa pela possível perda desse objeto amado. Isso nos leva à nossa segunda parte: reparação e realidade, e como o ego se vira para tentar restaurar esse objeto bom. Olha, esse peso insuportável da culpa exige uma resposta de emergência. Antes de conseguir fazer uma reparação de fato madura, o ego meio que levanta um escudo usando o que chamamos de defesas maníacas. Diante de tanta dor, a mente age quase como um pequeno megalomaníaco, tentando ter um controle mágico, uma onipotência para negar qualquer vulnerabilidade. A criança tenta negar a dor da perda, idealiza a mãe exageradamente para apagar qualquer defeito, ou até sente um triunfo, um prazer sádico em derrotar esse objeto só para não sentir saudade. É um verdadeiro coquetel defensivo intenso e temporário para evitar o sofrimento a todo e qualquer custo. Então, o ponto crucial é como a mente sai dessa fase puramente defensiva e parte para a ação real. Como se dá a reparação? Isso acontece em passos super concretos. O treinamento de higiene, por exemplo, não é só sobre controle físico. As fezes são oferecidas ali como uma troca simbólica para tentar consertar a mãe que o bebê acha que estragou. Aí vem o ganho motor, que permite a criança buscar a mãe ativamente e, claro, o brincar simbólico. Sabe aquele famoso jogo de esconde-esconde? É a ferramenta perfeita para o ego dominar a angústia da perda e comemorar o retorno do objeto bom. Tudo isso tem um único foco: garantir a obtenção do objeto bom interno, que é a base da estabilidade emocional. E aqui a gente vê como a realidade externa é brilhante e essencial. O ambiente não é só um pano de fundo, gente. A presença real da mãe, a voz, o toque, tudo isso atua como prova viva de que o objeto não foi destruído. Ela funciona como um verdadeiro continente para as angústias do bebê. Através da sua capacidade de reverie, a mãe acolhe aquele terror infantil todo, digere e devolve de um jeito que a criança consiga suportar. É exatamente esse processo externo que auxilia o ego frágil a integrar a realidade, desmentir as fantasias persecutórias e finalmente fazer frente aos estímulos externos e aqueles impulsos internos de um id e um superego cruéis. Avançando agora para o nosso terceiro ponto, a virada esquizoparanoide e a grande mudança de paradigma de 1946. A Klein era super dinâmica nas suas ideias, né? Em 46, ela dá um passo ainda mais para trás e olha para os primeiríssimos meses, uma fase muito mais caótica. Para entender isso, a gente precisa comparar essas duas ansiedades fundamentais. Na fase depressiva que acabamos de ver, o medo é focado no outro, é aquela culpa de perder a mãe. Mas na fase mais antiga, esquizo-paranoide, o buraco é mais embaixo.
O medo é focado na própria sobrevivência, no próprio self. É um terror visceral de aniquilação do ego, puro medo de perseguição e despedaçamento. Quando a gente coloca lado a lado, a diferença fica gritante. A gente sai de uma ansiedade persecutória, de pura aniquilação na fase esquizoparanoide, para uma ansiedade de culpa na depressiva. Os objetos passam de parciais e totalmente divididos entre bons e maus para um objeto total unificado. E as defesas mais pesadas e violentas, como a cisão, vão dar lugar àquelas defesas maníacas e à possibilidade muito mais madura de reparação. E isso ilustra perfeitamente uma das distinções teóricas mais ricas desse período. É absolutamente crucial separar cisão binária de fragmentação. Nem toda divisão mental é igual. A cisão binária é vista como algo protetor, impulsionada pelo instinto de vida. Ela separa bonitinho o que é bom do que é mal só para manter o objeto bom a salvo. É super organizada. Já a fragmentação, nossa, essa é o instinto de morte puro em ação. É uma força caótica, violenta, onde o próprio ego se desintegra num terror absoluto. O que nos leva direitinho à seção 4, identificação projetiva e ego. E como se dá essa evacuação visceral do próprio ser. Aqui a gente esbarra num dos mecanismos mais densos da Klein, a identificação projetiva. E olha, não é só projetar um sentimento no outro de forma leve, não. É uma fantasia física, inconsciente e violenta, onde o bebê literalmente arranca partes do próprio self, sejam elas indesejáveis ou muito preciosas, e evacua tudo isso à força para dentro de outra pessoa, geralmente a mãe. O objetivo pode ser controlar, danificar ou até mesmo proteger essas partes. O impacto disso na estrutura de um ego que já é super frágil é simplesmente devastador. Quando se projeta partes de si mesmo no outro assim, cria-se uma confusão terrível de identidade. Existe o risco altíssimo de perder pedaços vitais do próprio self. E surge um medo aterrorizante de ser controlado de dentro para fora por essa pessoa que agora guarda os seus pedaços. Se não existia aquela relação continente e contido que a gente falou antes para dar conta do recado, o medo do ego ser completamente engolido e submerso pelo outro é gigantesco. Tudo isso nos mostra que a mente, para o modelo da Klein, não tem absolutamente nada de passiva. Pode esquecer aquela ideia de um id neutro adormecido servindo só de reservatório. Desde o exato momento do nascimento, a mente é um turbilhão ativo. É um superego extremamente cruel e um ego frágil batendo de frente com os estímulos externos o tempo todo. A vida psíquica é, desde o dia 1, uma guerra incansável e violenta de bem contra o mal. Vamos avançar para o nosso quinto ponto. Inveja versus gratidão, entrando na teoria mais radical da Klein, já no final dos anos 50. Nessa fase final, os instintos inatos tomam o controle total. A premissa central aqui é espantosa. O bebê já chega ao mundo com uma expectativa pré-formada, um conhecimento inato de que existe um objeto excepcionalmente bom lá fora, o seio materno. Imagina só, a criança nasce esperando que exista essa fonte perfeita de nutrição e vida, pronta para recebê-la. E é exatamente dessa expectativa que nascem duas forças gigantescas e opostas. De um lado, a gratidão, que é a expressão mais pura do instinto de vida, é reconhecer esse bem e deixar que ele crie raízes no ego, de forma segura. Do outro lado, o instinto de morte se manifesta como inveja primária. É uma raiva visceral, primal, que busca estragar e destruir o objeto bom, não porque a gente foi frustrado, mas pura e simplesmente porque ele é bom e pertence ao outro. E o grande drama da inveja é que ela busca estragar a própria fonte da vida. A inveja precoce ataca e envenena o objeto bom na fantasia da criança. E, ao fazer isso, ela corta a própria capacidade do bebê de sentir gratidão. Porque se o objeto é estragado justamente por ser bom, fica impossível garantir a obtenção daquele objeto bom interno. E sem esse objeto bom interno, a gente perde a grande âncora necessária para aguentar os ataques daquele superego cruel e persecutório ao longo da vida. Isso tudo nos traz ao nosso sexto e último tópico: o destino da mudança e os limites da nossa intervenção clínica. Chegando no fim dessa jornada, a visão tardia da Klein ganha um tom bem determinista. A gente vê o peso imenso que a inveja constitucional inata carrega. O equilíbrio entre os instintos de vida e de morte já parece meio pré-determinado pela biologia na largada, o que deixa claríssima a necessidade absoluta e urgente de conseguir assegurar o objeto bom interno logo cedo. Caso contrário, a base da estrutura emocional não se sustenta. E para a gente fechar com algo realmente provocativo,
Se essa batalha primal da inveja e dos instintos inatos carrega um peso constitucional tão absurdo e desenha linhas tão duras desde o nascimento, qual seria o verdadeiro espaço que nos resta para o impacto transformador da nossa própria experiência real e da mudança na terapia? É uma reflexão fantástica que mostra o quão profunda, misteriosa e enraizada é a mente humana. Pensem bem sobre isso. A gente se vê numa próxima explicação.